Boa noite, igreja, novamente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Jó, capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Assim está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Obrigado, Waldir. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor ministre essa palavra em nossos corações. Nos instrua segundo a tua boa vontade, ó Deus. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é evidente que no mundo existe pais ou pai para todo gosto. Tem aquele pai mais aberto, aquele pai descolado. Existe aquele pai liberal, aquele pai moderninho. Existe aquele pai gente boa, que não está nem aí, vamos deixar rolar, que muitos falam, o pai Zeca Pagodinho, deixa a vida levar e a vida vai levando. Existe diversas modalidades e modelos de pai no mundo aí fora. E a gente sabe que esses modelos de pais no mundo têm se tornado referência na criação de filhos, para quem não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas Jó, esse texto de Jó, ele nos traz um exemplo de paternidade que agrada a Deus. Esse texto, essa perícope escolhida, mostra a figura de Jó como um pai que agrada a Deus. A referência de um pai, um modelo de um pai segundo o coração de Deus. Aquilo que a Bíblia requer de cada um de nós como pais. Como deve ser um pai segundo a Bíblia? Como deve ser um pai segundo a vontade de Deus? Então, nós percebemos aqui que através da vida de Jó, esse homem que foi colocado aqui, um homem temente a Deus, um homem justo, um homem reto, embora o significado do seu nome seja odiado, aquele que sofre, mas Jó era um homem que agradava a Deus. Jó era um homem que afastava do mal. Jó era um homem que tinha integridade e retidão em temor. Integridade é aquilo que se dizia dele, era um homem completo. Retidão é aquilo que era em relação ao próximo. E temor em relação a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui as qualificações de um pai. Mas a proposta nesse sermão é apenas falar da atuação deste pai. A gente poderia falar das qualificações. A gente poderia falar também da extensão da paternidade. Mas eu gostaria de me deter essa noite apenas na atuação de um pai
segundo a vontade de Deus, de um pai, de uma paternidade que agrada a Deus. E se você observar no último verso, aqui Jó, ele faz o quê? Jó, ele fazia, em algumas versões, quando aqui nós lemos no verso 5, decorrido o turno, mandava convidar suas 3 filhas a comerem e beberem. No verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava seus filhos. Jó chamava seus filhos e os santificava. Né? Numa versão mais atualizada, está assim: Jó fazia com que seus filhos se santificassem. Estava olhando a questão das variantes dos termos originais. De fato, aquilo que faz mais sentido é fazia. Jó fazia com que os seus filhos santificassem. E com certeza, irmãos, a primeira proposta e o ensino que esse texto nos aponta é que a paternidade que agrada a Deus é aquela paternidade que tem autoridade. Autoridade. A palavra fazia faz mais jus ao sentido original do que a palavra chamar, convidar os seus filhos, conversar. Não, Jó fazia com que os seus filhos se santificassem. Tanto a palavra quanto na forma verbal aponta para uma autoridade de Jó sobre os seus filhos. Jó fazia com que os seus filhos se purificassem, exigindo santificação, irmãos. E a gente vê os modelos de pais aí no mundo, a gente vê que pais abandonaram de fato a sua autoridade. Entregaram, terceirizaram a sua autoridade para a mãe, terceirizaram a autoridade de pai para os avós, terceirizaram a autoridade de pais para babá, terceirizaram para os professores de uma creche. E o que Deus está falando aqui para mim e para você, pai, que a gente não poderia deixar de falar, né, sobre esse tema tão importante na nossa vida, que é sobre paternidade, num dia tão especial como esse, que comemoramos o Dia dos Pais, é que Deus requer de nós autoridade sobre os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a autoridade paterna para a mãe. Nós não podemos terceirizar a autoridade paterna para ninguém, nem para a instituição igreja, porque o responsável pela vida santa de nossos filhos somos nós, pai. E eu pergunto, pai, você tem interesse em saber como está sendo a vida do seu filho? Você tem interesse em saber o que seu filho está vendo na internet? Você tem interesse em saber o que os seus filhos estão assistindo? Que tipo de jogo estão jogando? Você tem interesse em saber se seus filhos, de fato, estão vivendo ou buscando uma vida santa na presença de Deus? Uma vida separada? Porque essa é a paternidade que Deus exige de nós, cristãos. Que nós, pais, nos interessemos para saber se nossos filhos estão de fato vivendo uma vida que agrada a Deus. Pais, Deus quer que seus filhos aprendam a te respeitar e lhe considerar como uma figura forte. Deus não quer que você apenas seja um amiguinho do seu filho. Deus não quer que você fique batendo boca com seu filho por causa de pescaria, por causa de futebol. Deus não quer que você seja mais um filho dentro da casa, mas Deus quer que você tenha a postura de pai. Você não é amiguinho do seu filho, da sua filha, mas você é pai e você precisa agir com autoridade, porque essa é a paternidade que agrada a Deus. John Stott, comentando esse texto, ele fala que pais fracos geram filhos fracos. Ele não está falando em relação à saúde física, ele não está falando em relação à saúde financeira, mas ele está falando sobre a saúde espiritual. A saúde espiritual, porque quando o pai abandona a sua autoridade espiritual no seu lar, infelizmente, a saúde espiritual dos seus filhos vão ser uma saúde espiritual fraca.
Porque Deus requer do homem, uma paternidade de autoridade. De autoridade. Não significa ser machista, de forma alguma. Mas significa que você tem uma autoridade dada por Deus sobre a sua casa e sua família. E você precisa exercer essa autoridade dada por Deus. A segunda questão que esse texto nos traz, que esse texto de Jó nos traz, é que a paternidade que agrada a Deus, além de ser uma paternidade que precisa ser exercida, uma autoridade, é uma paternidade que precisa de piedade. Porque autoridade sem piedade é autoritarismo. Isso é um extremo e que não agrada a Deus. Se o desleixo, o abandono da autoridade é pecado, o extremo de autoridade sem piedade, que é o autoritarismo, é também pecado. Então essa autoridade paterna, ela tem que estar eivada, cheia de piedade. Olha o que o texto ainda fala para nós, irmãos. Olha o que esse texto requer. Além de Jó fazer os seus filhos santificar, ele levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos. Jó levantava de madrugada para colocar seus filhos na presença de Deus. Irmãos, eu acho muito bonito, né, o projeto Ana da SAF. Eu acho muito bonito o projeto Débora da SAF. Mães de joelhos, filhos de pés. Mas o pai não pode achar que todo o trabalho pastoral ou de oração é apenas para a mulher. Jó levantava de madrugada para colocar os seus filhos na presença de Deus. Somente dele pensar, olha, vai que nessas festas que meus filhos estão fazendo, eles blasfemaram contra Deus. Vai que eles blasfemaram no coração contra Deus. Então, eu vou apresentar holocaustos diante de Deus. Jó levantava de madrugada, oferecia holocaustos a Deus para cada um de seus filhos. Jó tinha tempo com Deus pelos seus filhos. Jó acordava bem cedo para orar e dedicar seus filhos a Deus. Jó orava a Deus preocupado com a salvação de seus filhos. O clamor de Jó era: Deus, salva meus filhos. Deus não permita que, se eles tiverem pecado, eles venham, de fato, estar perdidos. Deus, salva meus filhos. O quanto essa preocupação em relação aos filhos faz parte da paternidade. Durante meus anos de ministério pastoral, eu vi muito mais mães sofrendo por seus filhos do que pais sofrendo por seus filhos, nesse âmbito espiritual. Eu vi muito mais mães preocupadas com a salvação dos filhos, com o crescimento na fé dos seus filhos, do que muitos pais. É lógico que a gente não pode generalizar, mas a paternidade que agrada a Deus é aquela paternidade em que o homem, além de exercer a autoridade, ele exerce a autoridade com piedade. E a gente acorda de madrugada para tanta coisa. A gente acorda de madrugada para estudar. A gente acorda de madrugada para tomar um remédio. A gente acorda de madrugada para assistir um jogo de futebol que está sendo lá no Japão. Eu lembro da Copa do Mundo, quando foi no Japão, todo mundo levantando de madrugada e depois ia trabalhar. Mas quantas vezes nós levantamos de madrugada para orar pelos nossos filhos? Eu não quero dizer que de madrugada, né, a oração é mais forte, ou como a fila é mais curta, né, Deus está mais desocupado porque tem mais gente dormindo. E não quero dizer que o sacrifício de você acordar de madrugada, de vencer o sono, vai mover o coração de Deus. Não. Mas deixa a madrugada do lado. Qual é o tempo que você tem diante de Deus de oração pelos seus filhos? Quanto tempo você ora pelos seus filhos? Jó, ele apresentava holocaustos. E a gente pode falar muitas vezes: não, pastor, eu
estou dirigindo, eu estou orando pelos meus filhos, eu estou fazendo uma coisa, eu estou orando pelos meus filhos. Não. Aqui a palavra está falando que Jó separava holocaustos. Ele dedicava um tempo para servir um holocausto por cada filho. Ele separava um tempo com Deus para cada filho. E o holocausto que Jó oferecia era um derramar de sangue de um animal inocente para expiar o pecado dos seus filhos. Jó fazia isso só na hipótese de imaginar que seus filhos estivessem desviando dos caminhos de Deus. E olha que Jó era um homem que conhecia Deus só de ouvir. Só de ouvir, irmãos. Se você perceber, lá em Timóteo 6,6, diz que grande fonte de lucro é a piedade. Grande fonte de lucro é a piedade. Às vezes, nós preocupamos, irmãos, em dar um bom ensino, uma boa escola para os nossos filhos. Uma boa casa, de dar um bom alimento, uma alimentação saudável. Preocupamos em dar boas roupas. Preocupamos em deixar uma herança. Preocupamos em deixá-los independentes para o futuro, mas o quanto preocupamos em formar crentes fiéis a Deus, que amam e que temem a Deus. Qual é a preocupação da nossa paternidade em relação aos nossos filhos? Qual é a preocupação? Será que a primazia da preocupação da paternidade nossa em relação aos nossos filhos é em relação à sua vida espiritual? Se ele vai ser um homem de Deus, se ela vai ser uma mulher de Deus, se não vai ser um adorador do diabo, um adorador de mamon, do dinheiro, uma pessoa ansiosa, preocupada com o dinheiro, ou uma pessoa que ama a Deus e descansa o coração em Deus e sabe que tudo pertence a Deus e que Deus cuida de todas as coisas, irmãos. Quanto você tem preocupado com a criação de seus filhos? Charles Schindel, comentando esse texto, diz que Jó, por meio de sua piedade, fazia mediação entre seus filhos e Deus. Jó era um intercessor persistente e atento. Irmãos, paternidade que agrada a Deus é aquela paternidade que você exerce a autoridade que Deus quer que você exerça como chefe da sua família, chefe da sua casa, chefe espiritual sobre o rebanho que Deus te deu. Você é pastor do seu lar. E nós vamos ver isso aqui na terceiro ensino. Quando fala que Jó, olha aqui, quando fala que Jó, assim fazia Jó constantemente. O que Jó fazia constantemente? Levava seus filhos para se santificar e oferecia holocausto aos seus filhos. Jó estava constantemente fazendo o quê? Pastoreando os seus filhos. E a terceira qualidade de uma paternidade que agrada a Deus é o pastoreio. Homem, chefe de casa, você é o pastor dos seus filhos, você é o pastor da sua casa. Você é o líder espiritual que Deus deu autoridade para você exercer o pastorado sobre a sua casa, sobre a sua família. Não como um chefe impiedoso, mas como um homem temente a Deus. Assim Jó fazia continuamente, irmãos. Jó era constante no cuidado com a vida espiritual de seus filhos. Jó tinha persistência na continuidade do zelo para com seus filhos. Jó era aquele pastor que sempre estava no meio do rebanho, cuidando das ovelhas, que no caso aqui era sua família. Assim Jó fazia continuamente. Jó era firme com seus filhos, para que tivesse uma vida de temor a Deus. Jó dedicava tempo de oração e consagração de seus filhos na casa de Deus. Jó se empenhava continuamente no pastorado da casa de Deus, da sua casa. E era um homem que só conhecia Deus só de ouvir. O que podemos dizer como conclusão desse sermão, irmãos?
não podemos deixar de trazer uma figura de Cristo, uma aplicação cristocêntrica para esse sermão. Porque aqui fala de santificação e fala de holocausto. Santificação revela uma figura de sacerdote. E holocausto revela a figura de um animal inocente que morre para pagar e remir o pecado, a iniquidade de muitos ali, daquela casa e daquela família. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê em Cristo uma figura de sacerdote, aquele que intermediou os nossos pecados diante de Deus. E a gente vê em Cristo a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem como você exercer uma autoridade de piedade e de pastoreio sem apresentar Cristo aos seus filhos. Você não precisa apresentar uma religião. Você não precisa apresentar uma denominação, um presbiterianismo, João Calvino, as institutas de Calvino, a confissão de fé de Westminster, de forma crua. Mas você precisa apresentar Jesus Cristo de sua forma mais sublime e pura, em todo o seu amor. Apresente Jesus para o seu filho. Conte histórias de Jesus para o seu filho. Fala desse amor de Deus na pessoa de Cristo. E o que Ele fez para salvar o mundo. Então, irmãos, não tem um caminho melhor de exercer autoridade com piedade e pastoreio, se não for por meio de Cristo. Porque só vai fazer sentido se Cristo for o alvo maior da sua casa, da sua família, do seu coração. Porque não há outro caminho que leve a Deus. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Para concluir, irmãos, uma paternidade abençoada por Deus, ela deve espelhar na autoridade de Cristo. Uma paternidade abençoada por Deus, ela deve se espelhar na piedade de Cristo. E uma paternidade abençoada por Deus deve ser cuidadosa e amorosa, como foi o pastoreio de Cristo. Tudo se resume em Cristo. Tudo aponta para a cruz. Esses dias eu vi uma palestra numa faculdade e o pastor pregando ali, não sei, era um pastor que foi convidado para pregar num café filosófico. E ele foi falar, olha, para vocês que é cristão, nós vamos falar a era cristã para vocês, antes de Cristo. Mas para vocês que não é cristão, não acredita em Deus, era comum, antes da era comum. Não, aqueles que são cristãos antes de Cristo. Aqueles que não são cristãos, antes da era comum. Irmãos, Cristo dividiu a história. Querendo o ateu crer ou não, Cristo dividiu a história. E Cristo é o centro de toda a história. E deve ser o centro das nossas vidas e o centro da nossa paternidade. Jó, só de ouvir falar de Cristo, só de ouvir falar de Deus, espelhou a Deus na pessoa de Cristo, na figura de pai. Apontando para aquele pai amoroso, que era Deus, que morreria pelos seus filhos, que foi Cristo Jesus na cruz. É esse amor sacrificial que Deus quer de nós em relação ao cuidado dos nossos filhos. Não permita que seus filhos se percam. Não permita que o diabo roube seus filhos. Nem que tenha que morrer. Para que isso não aconteça, você precisa consagrar e dedicar a vida dos seus filhos a Deus. Como o amor sacrificial de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Gostaria de orar com você. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Te louvo e agradeço
pela tua palavra dessa noite. Continue falando aos nossos corações no decorrer da semana, Pai. Nos ajude, ó Deus, a sermos pais, a exercer a nossa paternidade, segundo a tua vontade e o teu querer, com a autoridade que o Senhor nos dá, com a piedade que o Senhor exige de nós, e com o pastoreio que nos foi ensinado. Nos ajude, ó Pai, a exercer a piedade com esse amor sacrificial, para que os nossos filhos não se percam. Nos ajude, ó Deus, a colocar bons filhos, cidadãos bons e honestos nesse mundo tão perdido, para que eles sejam de fato salvos neste mundo, lutando contra a corrupção que tanto tenta devastar a nossa humanidade. Que os nossos filhos sejam salvos, espelhando em Cristo por meio da nossa autoridade com piedade e pastoreio. Assim eu oro e peço e agradeço.